Fala pessoal, tudo bem? Fernando Nampo aqui. Hoje vou mostrar para vocês alguns equipamentos que nós compramos ou que estamos pensando em comprar. E nesse primeiro momento vou falar para vocês de alguns dispositivos smart que nós temos aí para nossa casa. Então temos aqui alguns dispositivos da Alexa. Temos ali o Echo Show 5, é um equipamento que nós já temos, mas se você olhar aí na internet você vai encontrar algumas reviews dizendo que ela não escuta muito bem, né? E realmente ela não escuta tão bem, mas na nossa casa ela vai funcionar. Hoje está numa cozinha, então é um ambiente mais barulhento, isso dificulta um pouco que ela consiga escutar, mas na casa nova a ideia é usar ao lado do computador, então isso não deve ser um problema. Temos ali ainda o Echo Pop, né, que é um dispositivo novo aí da Alexa, que é um pouco mais em conta, mas temos ali embaixo também o Echo Dot. Esse Echo Dot é um Echo Dot mais antigo e para a função de simplesmente tomar notas, responder perguntas, colocar timer, muito interessante. Então nós conseguimos comprar aí desse equipamento também. E aqui na direita nós temos a Echo, tem a Echo Dot, tem somente a Echo. A diferença entre elas é que a Echo tem um poder de som maior e o que nós temos na verdade é a Echo Dot. Nossa intenção não é usar a Alexa para reprodução de som num ambiente ou num volume muito alto, né? Então pra gente, a princípio pelo menos, esses são os equipamentos que nós temos e teremos da Alexa. Eu tenho interesse particularmente em outros dispositivos. Se for pensar em som, pensaria aí no Echo Studio, né? E existe também Echo Show 15, enfim, que dá pra gente colocar na parede como se fosse um quadro. E aqui no meio nós temos os dispositivos Mesh, que vão fazer a distribuição aí da internet pela casa. Hoje nós temos 3 desse dispositivo Deco. Esse daí que tem na imagem é o M5. Ele transmite até taxas, salvo engano, perto de 500 megas. E isso é uma internet muito boa, né? Já existem outros equipamentos mais modernos da própria TP-Link, por exemplo o X50, X60, que aceitam conexões ainda mais velozes. Talvez a gente faça essa troca aí, dependendo de como estiver a situação financeira ao final da obra. E aqui nesse outro slide eu mostro para vocês os interruptores M-Smart que nós utilizamos aqui na esquerda. Vejam que existem aí 5 modelos desse interruptor. Já existem alguns outros, mas são basicamente esses 5 que nós utilizamos. Um de uma tecla, 2 teclas, 3 teclas. O de 4 teclas, que eu acho muito interessante, porque são 4 teclas num espaço que geralmente o interruptor comum suporta somente 3 teclas. Existem até outras marcas que cabem mais teclas, enfim. E ali embaixo o de 6 teclas naquele formatinho quadrado que nós temos aqui no Brasil. Então esses são os interruptores que nós estamos utilizando. E o interessante da M-Smart é que ele é um interruptor que permite fazer um paralelo virtual bastante simples no aplicativo. Você basicamente conecta um interruptor ao outro via aplicativo, né? Indica qual que é o par um do outro. E um aciona e desaciona todos os outros que estão aí nesse par, tá? Ali na direita nós temos um exemplo de relé em cima ali, que nós vamos usar, por exemplo, na iluminação sobre a bancada do escritório. Nós teremos uma fita de LED, né, embaixo do armário alto para iluminar a estação de trabalho, e nós podemos deixar ali um botãozinho físico, aqueles botõezinhos de marcenaria, né? Então dá para acionar ali a fita LED, e também dá para controlar via aplicativo, via botão, via Alexa, enfim. E embaixo eu deixei ali como exemplo um botão de ação. Esse é da Fibaro, acho que é assim que se pronuncia esse nome. Eu deixei esse porque eu achei ele bem interessante, o design, mas é um botão caro, eu não tenho dessa marca. Mas o botão de ação nada mais é do que um botão que, quando você aperta, ele ativa uma série de comandos que você programou. Por exemplo, eu posso ter um botão que apague todas as luzes da casa,
posso ter um botão que de repente, quando eu aciono, ele liga o ar-condicionado, ou então que ele acenda algumas lâmpadas e apague outras. Existem alguns youtubers aí que vocês podem dar uma procurada, que utilizam o botão até para ligar o computador, né? Então, os botões permitem aí você fazer uma série de ações. Na verdade é uma ação, né? Que é um conjunto de comandos que você consegue colocar num único clique do botão. E é interessante perceber também que os botões, geralmente, embora ele seja fisicamente somente um, mas geralmente eles aceitam mais de um comando. Por exemplo, assim como o mouse, né? Ele permite você determinar um comando, uma ação para um clique duplo, triplo, um clique prolongado. Isso vai dependendo de marca para marca. Mas então você tem aí a possibilidade de utilizar botões para fazer várias cenas. A gente particularmente deve usar alguns botões, por exemplo, para automatizar as persianas integradas, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui nesse próximo slide. Nós temos ali na esquerda um interruptor da ZemiSmart também. Esse é um interruptor de persiana, então ele é conectado fisicamente à persiana, fica perto ali da janela. Nós vamos usar esse interruptor para persiana integrada, que é aquela que fica por fora da casa, né, na janela, para deixar tudo escuro. E aí você pode ter um botão de ação. Esse na esquerda tem um formato de controle remoto. Veja que ele tem 6 programações ali. Então ele permite, por exemplo, 1 fechar, 6 abrir, e o 2, 3, 4, 5 eu poderia programar para que parasse em etapas específicas ali da abertura ou do fechamento. Então ele aceita 6 ações diferentes, 6 ações ou 6 cenas, né, dependendo do aplicativo que você usa. E nós vamos usar então esse interruptor, e aí esse interruptor é inteligente, eu consigo comandá-lo por um botão, consigo comandá-lo por voz, consigo comandá-lo pelo aplicativo no celular, ou mesmo posso ter um sensor, por exemplo, um sensor de chuva, de luminosidade. Posso programar para que ele abra em um determinado horário, para que se feche depois do pôr do sol. Então permite uma série de programações. E na direita são os módulos que nós vamos utilizar para as cortinas. Então esses módulos que vocês veem, esses 3 bem à direita, eles ficariam conectados à cortina acima ali do cortineiro, então ficam escondidos, né, acima do gesso. E o controle remoto ali permite então abrir, fechar e parar. E da mesma forma eu posso fazer as programações e automações ou comandos à distância. Um outro item que nós temos também de interruptor inteligente é um interruptor que nós vamos colocar na churrasqueira. É exatamente igual a esse interruptor preto que vocês estão vendo. E a única coisa que eu não gosto é que ele vem com 3 ícones de lâmpada. E na verdade você não necessariamente conecta a lâmpada, né? Nós vamos conectar um deles para um exaustor da churrasqueira, um outro para a luz da churrasqueira e um terceiro para os espetos giratórios da churrasqueira. E nós compramos esse interruptor, né, que é diferente, não é da ZemiSmart, porque ele permite a dimerização e ele é touch. Então, em geral, eu não gosto do touch, mas eu penso que na área da churrasqueira facilita muito a limpeza, né? Então a higiene, isso fica bastante facilitado. Nós vamos colocar então ao lado da churrasqueira, no corpo da churrasqueira, né? E esse interruptor tem mais uma característica interessante, que ele é dimerizável. Então isso é bastante interessante para exaustão. De repente eu quero uma exaustão bem fraca, um dia sem muito vento. A nossa chaminé não é muito alta, né? Então tem um risco um pouco maior aí de retornar fumaça. E embora seja varanda, sempre é ruim, né? Quando você tem esse fluxo contrário aí de ar pela chaminé. Então você clica uma vez, ele faz uma potência, clica de novo, ele vai aumentando. E assim sucessivamente. Isso é interessante também para o espeto giratório, que eu posso regular ali a velocidade do espeto giratório. Tá? Então esse é exatamente o modelo de exaustor que eu comprei, da Tron. Na casa anterior nós tínhamos e funcionava perfeitamente. E o espeto nós compramos aí da companhia do churrasco,
Fomos super bem atendidos pelo WhatsApp e compramos à distância sem qualquer tipo de problema. Ainda não testei o produto, mas até então, em termos de robustez, atendimento, prazo e preço, excelentes. Ainda usando equipamentos de Smart Home, nós temos o termostato. Nós vamos usar diferentes tipos de termostato, porque os modelos foram sendo trocados, né? Mas, grosso modo, é um termostato como esse da imagem, e ele vai controlar alguns equipamentos nossos. O principal vai ser o piso aquecido. Nós contratamos a Alamo Piso Térmico também, um atendimento, qualidade até então impecáveis. Nós estamos usando esse termostato inteligente porque ele permite ligar ou desligar à distância. Posso colocar um botão de ação que desligue todos os equipamentos da casa. Posso programar para que em um dado horário do dia todos os equipamentos sejam desligados ou ligados. Enfim, facilita muito esse tipo de controle feito de forma virtual. Inclusive, um dos pontos que eu particularmente acredito que facilite é que quando você vai programar um horário, por exemplo, no celular, é muito fácil você manejar, né? Tem muitas informações ali para você conseguir fazer o controle. Já quando você tem um termostato físico e somente local, você tem uma série de comandos que muitas vezes não são tão intuitivos, né? De repente você tem que deixar pressionado um botão para ativar a escolha do dia da semana que vai ser feita a ligação, um outro botão para ir mudando os dias para cima, para baixo. Aí depois você tem que ir para um menu de horários, e isso para mim é menos fluido e menos fácil do que esse termostato inteligente. Além do que esse termostato tem um preço bastante interessante e eu particularmente recomendo. Na nossa casa a gente tem a seguinte situação, e isso deve acontecer na maioria das casas com piso aquecido. O piso aquecido consome bastante energia, aproximadamente 200 watts, 250 watts por metro quadrado. Então nós temos ambientes grandes que nós vamos ter mais de 10 kW de consumo. E esses termostatos, eles suportam até 16 ampere, né? Então nós estamos falando aí de correntes da ordem de 50 amperes ou mais em ambientes grandes. Então o termostato não conseguiria dar conta desse fluxo energético, né? Então nós utilizamos contatoras, e essas contatoras então fazem a ligação do piso aquecido. Em um próximo vídeo pretendo mostrar para vocês como que vai ser feita essa ligação, mas apenas aqui no áudio dizendo, o termostato vai até a contatora, outra fase vai diretamente do quadro até a contatora, e quando o termostato é acionado, então fecha-se a bobina da contatora e a energia é transmitida aí para o piso térmico. Aqui na direita temos um equipamento de ar-condicionado. Coloquei aqui o Daikin. Esse print que eu fiz, o preço me parece um pouco elevado, mas o equipamento da Daikin é um equipamento excelente. Ele é muito silencioso. Ele não tem muitas muito confete, assim, muitas funções que a gente pouco usa, né? Ele é um equipamento, pelo menos os que eu comprei, bastante sóbrio, até pelo design dele, você pode ver, ele é bastante sóbrio. E em cima nós temos um controle remoto. Esse tem um controle remoto infravermelho e também tem alguns que funcionam radiofrequência, que ele permite que você controle virtualmente a temperatura, liga e desliga, mas pela minha experiência esses controles não permitem alguns comandos bem específicos do equipamento de ar-condicionado. Por exemplo, se eu quiser que o ar-condicionado entre na função sleep, né, ou dormir, ou talvez alguns tenham alguns outros nomes, que são funções em que o ar-condicionado vai funcionar mais lento do que a velocidade mínima, vamos dizer assim. O controle remoto que eu tenho não tem essa função. Então eu diria que ele é interessante assim, mais para um liga-desliga. Por exemplo, se for sair de casa e quiser garantir que todos os equipamentos estão desligados, né? Ou se você estiver voltando um dia para casa e estiver muito calor,
você já quiser que o ar-condicionado vá resfriando o seu dormitório. Nessas situações eu acredito que será interessante, mas para alguns controles mais finos ele não tem o suporte. Esse controle inclusive permite ligar e desligar a televisão, mudar de canal, mudar o volume. Então você pode colocar um para o ambiente e ele consegue controlar os equipamentos ali do infravermelho. Lembrando que o infravermelho requer que um equipamento enxergue o outro, né? A radiofrequência já não precisa disso. Então, o infravermelho, que é o controle usual aí das televisões, equipamentos de ar-condicionado, você precisa deixar esse controle virtual, esse controle inteligente, esse quadradinho preto, em algum ponto que ele se torne visível para todos os equipamentos, tá? Com relação à água, nós temos aqui dois equipamentos que eu coloquei para vocês. O da esquerda é um sensor de água. Então pense em um sensor de água ou sensor de umidade, que é um sensor que vai detectar quando tem um vazamento, ou seja, quando ele ficou molhado. Não necessariamente é um vazamento, né, mas quando ele ficou molhado. E na direita nós temos ali uma válvula solenoide. A válvula solenoide é como se fosse uma torneira. É uma válvula que permite ou não a passagem, nesse caso aí, da água, né? Mas tem solenoide para gás, solenoide para outros fluidos também. Então, nesse caso nosso, a gente pretende usar da seguinte forma. Para encher a piscina. Então, eu posso deixar uma válvula solenoide conectada com a entrada de água da piscina e deixo, por exemplo, um sensor de vazamento, né? Esse sensor da esquerda, eu deixo, por exemplo, na borda da piscina, na parede da piscina, né? E eu posso definir que quando esse sensor ficar seco, ou seja, quando o nível da água da piscina baixar, a válvula solenoide se abre, ele enche, e quando molhar esse sensor, a válvula solenoide se fecha. Então seria uma maneira aí, como se fosse uma boia eletrônica, para a gente regular aí, manter sempre a piscina cheia. No nosso caso, a gente pensa em usar isso porque a nossa piscina tem borda infinita. E a borda infinita, se você não tiver a piscina bem cheia, ela corre o risco de não funcionar, não conseguir transbordar, né? Porque a gente vai ter o armazenamento da água dentro de um coxo e esse coxo vai ter a água do coxo bombeada de volta para dentro da piscina e esse excesso de água é que faz a queda na borda infinita. Então, para a gente vai ser importante que esteja sempre bem cheia a piscina. Nós devemos usar esses dois equipamentos para fazer isso de forma automatizada. Aqui, apenas de forma ilustrativa, nós temos sensor de portas ou janelas, né, tanto faz. Ele funciona da seguinte forma: quando um elemento se separa do outro, ele detecta que aquela porta ou janela está aberta, e quando se aproxima, ele detecta que a porta ou janela está fechada. Isso pode ser utilizado em conjunto com um sensor de transbordamento ou um sensor de água, né, na direita, um sensor de vazamento. Da seguinte forma, eu posso identificar se a minha janela está aberta, né, pelo sensor ali de porta, o sensor de janela. E no caso, eu posso deixar um sensor de água, de umidade na calha. E quando chove, então vai molhar esse sensor, vai indicar para mim que está chovendo. E se a porta ou janela, estiver aberta, a casa já desce então automaticamente a persiana integrada, protegendo majoritariamente a entrada de chuva. Então, seria uma forma de combinar aí dois sensores para fazer também uma resposta automática aí da casa numa situação de chuva. Com relação aos equipamentos de piscina, já mencionei ali o uso da válvula solenoide com o sensor de transbordamento, sensor de água. Mas também na piscina nós utilizaremos esses equipamentos aqui. Nós vamos ter uma Com relação à área da piscina e jardim, na verdade, na área do jardim nós vamos usar então a válvula solenoide
e o sensor de água para enchimento da piscina, mas também teremos outros equipamentos aí que nós utilizaremos. Então nós temos nessa imagem, né, uma caixa d'água de 310 litros que estará dentro da casa de máquinas da piscina, e ela vai acumular água que nós utilizaremos na irrigação. Então aqui nesse slide vocês veem os equipamentos que nós teremos de irrigação. Então essa caixa d'água vai ter a água, e nós vamos fazer esse acúmulo de água porque nós podemos jogar ali nutrientes nessa água também para a rega das plantas. Ali na direita nós temos um pressurizador da Silent, que nós já compramos. Então ele vai retirar a água da caixa d'água e vai jogar para o jardim. Ali na direita embaixo nós temos os aspersores. Nesse caso aí a gente ainda não comprou, mas são aqueles aspersores que quando chega a água ele levanta do chão e espirra jatos d'água, né? Então a ideia é que ele faça a irrigação aí por meio da pressurização que nós teremos da água. E a válvula solenoide, como nós havíamos mencionado já, ela faz a permissão, né? Ela autoriza aí a passagem da água. Então ela basicamente aciona ou desaciona a irrigação. E para automatizar essa válvula solenoide nós podemos utilizar uma tomada inteligente. Essa tomada nós temos também, então posso programar, por exemplo, todos os dias às 5h30 da manhã, por 3 minutos, a válvula solenoide se abre. Quando a válvula solenoide se abre, isso vai diminuir a pressão no circuito. O pressostato vai perceber, vai bombear a água, os aspersores irão subir e vão jatear, aí, vão irrigar todo o nosso jardim. Então a gente pode programar isso dessa forma. Podemos até acrescentar um sensor de umidade do solo que desativaria, ou que de repente, se estiver o solo já bem úmido, não faria esse acionamento naquele dia. Então é bem interessante. Já tem também a possibilidade de você fazer isso vinculado à previsão do tempo, né? Então se você já sabe que vai chover, não precisa irrigar, por exemplo. Esse cortador de grama utiliza 2 baterias. Você precisa colocar as 2 baterias ao mesmo tempo, e ele é muito interessante, bastante fácil de manusear. Ele é dobrável, então para guardar, embora ocupe sim um certo espaço, mas você consegue guardar ele em pé. E ele recolhe a grama que vai sendo cortada. Ele recolhe uma quantia, uma proporção bastante grande aí de toda a grama que ele corta. Ele só tem 2 pontos fracos, ao meu ver. O primeiro, como todo cortador de grama do tipo carrinho, ele não consegue cortar bem pertinho do muro, por exemplo. Então, nesse caso, você precisa ter um aparador como esse. A gente tem esse da Tramontina aqui de 1500 watts, que funciona bem. E ele não é bom quando o seu terreno tem muita ondulação, porque daí ele vai cortar a grama de forma bastante desigual, né? Ele muitas vezes vai tirar até um pouquinho de terra ali, se tiver alguma elevação, algum calombinho assim no seu jardim. Mas se tiver subidas e descidas com o piso bem liso, né? Você, com a terra bem lisa, bem plana, você consegue utilizá-lo tranquilamente. Eu, que tenho dor nas costas, hérnia de disco, utilizo esse cortador e acho bastante interessante. E o fato dele ser sem fio, né? Você não tem aquele problema de repente ter que ficar pegando extensão, reconectando, de repente desviando do caminho, e até mesmo o risco de cortar a própria extensão com o cortador de grama. No jardim ainda, pensando agora na piscina, nós utilizaremos essa bomba de meio cavalo da Silent, por causa do nível de ruído, para a borda infinita. E nós utilizaremos essa bomba para a borda infinita pelo seguinte: a nossa borda infinita tem aproximadamente 8 metros, tá? Então nós precisaremos, pensando aqui em aproximadamente 5 milímetros de lâmina d'água, nós precisaríamos de 8 vezes, arredondando aqui para 2, nós teremos 8 vezes 2, 16 metros cúbicos por hora de necessidade de vazão. E essa bomba de meio cavalo, como nós teremos uma altura manométrica muito baixa, ele dá tranquilamente aqui os 16 metros cúbicos por hora que nós precisamos. Então, essa bomba que a gente vai utilizar, poderíamos comprar uma maior,
mas uma bomba maior significa também um maior consumo aí de energia, né? Então, não sendo necessário, a gente pensou nessa bomba. Nós vamos testar, já compramos essa bomba, e essa tabela aqui foi extraída aqui de um canal do YouTube, do Vinícius Teixeira dos Reis, que sempre que eu pergunto alguma coisa ali, ele responde rapidamente, então já ganhou aí um inscrito também. A bomba que nós vamos utilizar no filtro é essa Silent autoescorvante de meio cavalo, com esse filtro SIL 400 da Silent. Esse sistema de filtragem está superdimensionado, tá? A nossa piscina vai ter, se muito, 20 metros cúbicos. Mas nós estamos superdimensionando porque eu particularmente gosto de ter uma filtragem mais do que o suficiente, né? Então, olhando aqui nessa tabela, esse filtro com essa bomba me permite fazer uma filtragem da piscina tranquilamente em 6 horas, filtrando o equivalente a uma piscina com quase o dobro aí da capacidade. O sistema de aquecimento que nós vamos usar na piscina vai ser esse aquecimento para a piscina girassol solar. Nós já compramos, também estamos superdimensionando, compramos esse kit com 8 placas, somente o controlador que nós acabamos trocando por um controlador da Tols, mas esses controladores são bastante simples, não tem nenhuma função específica que nós utilizaremos neles, que não o próprio acionamento da bomba que vai circular a água por esse sistema de aquecimento. Na nossa primeira casa nós tínhamos o aquecimento com um trocador de calor, mas eu particularmente não gostei do sistema. Nós tínhamos uma área que era bem sombreada, né, na piscina, porque era cercada por sobrados, então talvez isso também tenha resultado na minha experiência negativa, mas dessa vez nós vamos utilizar aí o aquecimento solar, porque nós temos uma área de bastante sol e estamos bastante confiantes aí que vai ser adequado. Nós não vamos utilizar capa da piscina por 2 motivos, tá? Mas primeiro eu vou esclarecer que ela é super indicada, e quando nós tínhamos a nossa piscina lá com trocador de calor, no verão a gente quando deixava com a capa, somente a capa já esquentava bem a água, tá? Pegando pouco tempo de sol, ela esquentava bem a água. Mas nós não vamos colocar a capa por 2 motivos, né? O primeiro deles é que nós temos a borda infinita. Então, naturalmente, nós teríamos aí um fluxo de água que sairia da piscina e dificultaria a cobertura. Mas é claro, a gente poderia cobrir ali a maior parte da piscina, mas tem um segundo motivo pelo qual nós não colocaremos a capa, é que a capa da piscina é um trambolho. Então, exceto se você fizer aquele sistema que você consegue fazer ou embutido, né, em que você enrola essa capa da piscina, ela vira um trambolho, aí você deixa ela dobrada ali fora, aí ela pega bastante poeira, a hora que você cobre a piscina acaba sujando, além do trabalho, né, de você cobrir e descobrir a piscina e do espaço que ela acaba ocupando quando não está em uso. Então, por esses motivos e também o consumo energético, nós vamos optar aí por esse equipamento da Girassol Solar, mas nós estamos superdimensionando em aproximadamente 60%. Outros itens que nós estamos instalando também, ou que nós pretendemos instalar, são trituradores de alimento. Nós já tivemos trituradores da Incinerator e são excelentes, são muito bons. Só que é claro, né, se você colocar para triturar muito osso, eventualmente alguns alimentos gordurosos, muito resto de comida, isso acaba entupindo a caixa de gordura bem rapidamente, tá? Então tem que ter ali um certo cuidado. Um ponto que eu gosto muito do triturador de alimentos é que você não tem entupimento, né? Você tem, lógico, o enchimento da caixa de gordura, mas em termos da pia você não tem aquele acúmulo de água, você não tem entupimento da pia, né? Se começar a acumular água, você liga o triturador, ele já manda a água embora rapidamente, então isso é muito interessante. E esse equipamento da esquerda, né, que ficou a foto um pouquinho menor, é um equipamento que nós já tivemos, em que o acionamento dele é feito pela tampa, né? Então ele não tem aquele perigo que muitas pessoas ficam com medo de repente o triturador
ligar sozinho, ou uma criança colocar a mão lá dentro e ligar. Então esse ele só liga a hora que você fecha com a tampa ali. Então você fecha com a tampa, você rosqueia, ele aciona por um meio magnético o motor ali do triturador, e ele tem uma leve calha no entorno dessa tampa, então a água vai escorrendo e o triturador vai funcionando, né? Sem risco nenhum de cair algum objeto ali dentro ou de alguém colocar a mão. Em termos ainda da cozinha, nós compramos esse forno elétrico Brastemp Gourmand com espeto, esse modelo. Ele é um forno que é mais largo do que os convencionais, então ele tem esse formato bem retangular, ele é bem bonito, mas nós nunca o utilizamos ainda, então nós não temos uma opinião muito formada a respeito dele. Mas a linha Gourmand da Brastemp tende a ser uma linha muito boa. O nosso cooktop de indução já vai ser a nossa terceira experiência com cooktops de indução. Nós preferimos o da Brastemp Gourmand, tivemos a possibilidade de experimentar da Electrolux também, mas esse Brastemp Gourmand nos atendeu melhor do que o Electrolux, tá? Então, esse modelo em específico que nós compramos permite ali na esquerda, se vocês olharem, que tem como se fosse duas bocas, né? Que são conectadas, então você pode pôr uma chapa retangular ali para fazer um hambúrguer, uma carne na chapa, né? Ele permite você fazer isso. E tem ali outras duas bocas, né, para você usar. Então ele tem um total de 4 bocas e é muito interessante. Principalmente se você mesmo que cuida da casa, para fazer a limpeza desse equipamento é espetacular. Porque é muito simples, muito fácil e ele é bastante potente, né? Então você consegue fazer os alimentos com uma cocção rápida, né? Então a gente costuma usar o exemplo de ferver água. Se você for ferver água por algum motivo, vai fazer um café, alguma coisa, ele é muito potente, muito rápido para aquecer. Nossa cuba, tanto na churrasqueira quanto na cozinha, será cuba do tipo industrial, né, que são cubas retangulares, sem divisória. Tem aproximadamente aí 75 por 45, a medida das cubas que nós compramos, e aproximadamente 20 a 25 centímetros de profundidade. Então ela é uma cuba que fica bem grande, só que se você for usar uma cuba assim, lembre-se que você precisa do ponto de água, né, toda a hidráulica ali embaixo, prevendo a altura dessa cuba, principalmente se você for usar um triturador de alimentos, e também lembrar que o seu gabinete aí embaixo da pia vai ficar pouco utilizável, né? Vai ficar utilizável ali da metade para baixo, basicamente. Com relação aos cuidados com a água, nós instalamos filtros na entrada das caixas d'água. Então esse filtro com detalhe verde nós colocamos na entrada da água da rua, e na entrada da água do poço artesiano nós colocamos esse filtro de baixo, que é um filtro maior, ele é bem pesado inclusive, e nós colocamos para tirar ali a sujidade, tá? Esses dois filtros são meramente para tirar a sujidade antes da caixa d'água. Você não pode colocar um filtro que remove o cloro antes da caixa d'água, né? Porque senão a água fica ali armazenada na caixa d'água sem cloro, né? Isso estou falando, claro, da água que vem da estação de tratamento, né? E na direita o nosso filtro de cozinha é um filtro de parede que a gente já tem, é da Deca Single, ele tem um visual bem atraente e ele funciona, né? Ele simplesmente faz ali a sua função, não fica chamando muita atenção na cozinha, mas ele é um filtro relativamente simples, né? Ele simplesmente filtra a água, não tem função de gelar, nada disso. Com relação à geladeira, nós já tivemos a geladeira Panasonic invertida, né, com o freezer embaixo. Nós gostamos bastante, tínhamos duas na nossa casa, depois na casa do meu sogro foram compradas outras duas, e na casa nova nós devemos comprar novamente essa marca, esse modelo, tá? Então simplesmente funciona bem, a gente gostamos do sistema invertido, e se porventura nós não encontrarmos da Panasonic à época, nós compraremos de outra marca, mas nesse sistema invertido. Um ponto que eu gosto bastante do sistema invertido
é que você consegue colocar melhor os produtos, né? Pelo menos essa é a minha impressão, no refrigerador ou no congelador, porque você tem as gavetas ali. Eu particularmente vejo que é mais útil do que o sistema mais tradicional, né? Na nossa exaustão da coifa, nós colocamos esse acabamento da Tramontina, e na exaustão da máquina de secar nós colocamos esse debaixo. Colocamos não, nós vamos colocar ainda, né? Esse sistema de exaustão para a máquina de secar é muito importante. Algumas pessoas já relataram não terem colocado, e isso joga toda a umidade para o ambiente e a lavanderia vira uma umidade só, né? E fica muito ruim. Nos banheiros nós vamos usar essa ducha Docol Techno Shower. Essa ducha é muito interessante porque ela tem um consumo de água relativamente baixo frente ao conforto que ela proporciona. Então, se você olhar aqui na esquerda esse gráfico, você vai ver que a vazão dela é de aproximadamente 12 litros por minuto, independentemente da pressão ali embaixo, né? A pressão pode ir aumentando e a vazão continua basicamente ali nos 12 litros por minuto. Já outras duchas, né? Aqui é um gráfico mostrando essa ducha Techno Shower aqui na linha mais escura. A linha mais clara são outras duchas que não têm essa propriedade. Salvo engano, existe até da Techno Shower, que permite uma vazão maior. Se você for olhar aqui essa linha azul clara, ela chega a mais de 50 litros por minuto. Então imagine só, se você ligar só água quente e tiver um boiler de 600 litros, em 12 minutos você acabou com a água do boiler. Então imagine 5 pessoas dividindo, né, essa água quente. Seria totalmente inviável, tá? Nós estamos em dúvida entre colocar o box até o teto ou não, pelo seguinte: quando a gente coloca o box até o teto, nós isolamos, né, a área de banho do restante do banheiro. Isso serve para conforto térmico, acústico, né? Insetos. De repente, se você deixa a janela aberta, o inseto fica ali no box, o box ajuda a segurar, né? Por outro lado, a quantidade de umidade que fica dentro do box, né, fica maior do que se fosse toda a área de circulação do banheiro. Um outro ponto é que deve-se tomar cuidado porque as portas ficam mais pesadas, ficam maiores. Então, principalmente com crianças, tomar cuidado. E também ela gera um desconforto, que é o seguinte: a hora que você abre a porta do banheiro, não a do box, a do banheiro, isso faz uma pressão de ar e geralmente a porta do box faz um barulho. Então isso pode gerar ali um certo incômodo, vamos dizer assim, né? Por via das dúvidas, caso a gente decida colocar o box sem ser até o teto, nós já estamos deixando a preparação para colocar desembaçador nos espelhos, porque daí um dos maiores incômodos, né, é quando você toma banho e você sai, e além de estar com a umidade ali em todo o ambiente, mas também tem o espelho embaçado. Então nós vamos deixar ali também o desembaçador. Falando em segurança, nós vamos colocar uma fechadura eletrônica. Nós compramos essa Wyze, depois eu vou gravar um vídeo específico sobre ela. Eu nem abri ainda a caixa, mas ela é uma fechadura que não estará conectada a outros dispositivos, mas nós gostamos muito de algumas especificações que vimos nela. Algumas dessas características incluem botões físicos e não touch. Ela tem um leitor de digital, muito embora isso não fosse mandatório para nossa escolha. Nossa preocupação é muito mais no sentido de que de repente alguém esqueceu a chave ou uma visita chega e quer acessar a casa. E a Wyze permite que você de repente tenha alguém que chegou na sua casa, você acessa o aplicativo, ele tem ali uma senha, você passa essa senha para a pessoa, essa senha tem uma duração relativamente pequena, não é uma senha permanente. A pessoa digita esses 4 dígitos e adentra ali a sua casa. Mas como eu falei, um dia eu vou gravar ainda um vídeo específico aí sobre a fechadura e vou falar mais aí sobre a nossa motivação na aquisição. Na direita nós temos ali sistema de câmera, nós temos a previsão de 8 câmeras na casa, na parte externa, né, da casa,
como eu falei, nós moramos num condomínio, né? Então seria mais no sentido de observar. Nós já tivemos algumas situações, não foram negativas, mas no sentido assim, você vai viajar e de repente você deixou programado algum serviço para ser realizado na casa, enfim. E aí você consegue controlar esses acessos, né? Pelo menos acompanhar esses acessos, tendo aí um sistema de câmeras, tá? Para o aquecimento da nossa água, nós utilizaremos ali o boiler com tubos a vácuo. Nós utilizaremos 50 tubos, compramos aí um boiler de 600 litros, então superdimensionamos também a quantidade de tubos, porque nós teremos aí pelo menos 5 pessoas tomando banho na casa, em horários distintos, então a gente quer que esse aquecimento seja relativamente rápido. E aqui na direita nós temos o termostato, que vai controlar a temperatura ali do boiler, né? Então, quando a temperatura da água estiver muito baixa, a gente quiser que ela seja elevada, ele vai acionar então uma resistência, o termostato vai acionar uma resistência dentro do boiler para aquecer eletricamente aí essa água. E aqui embaixo, muito importante, a válvula termostática. Ela é muito importante primeiro em termos de segurança. A água dentro do boiler pode virtualmente ferver, né? Então você teria uma água fervente saindo do boiler e potencialmente gerando queimaduras muito graves, especialmente se você tem crianças, idosos, deficientes. Nós temos na nossa casa pessoa com deficiência e nós temos também crianças que frequentarão nossa casa, e o que a gente não quer são acidentes aí prejudicando a saúde dessas pessoas. Então essa válvula termostática funciona da seguinte forma: você consegue selecionar a temperatura da água. Então ali nessa imagem está 38, mas você pode deixar mais quente. Então a água do boiler vai sair e vai passar pela válvula termostática. Caso essa temperatura esteja mais alta, por exemplo, esteja 60 graus, então ela vai entrar por um lado, a válvula termostática já vai mudar o fluxo e vai permitir a entrada de água fria pelo outro lado, de tal forma que o seu circuito vai receber uma água temperada, já não vai ser tão quente nem fria, vai ser numa temperatura aproximadamente que você programou ali na válvula termostática, evitando então queimaduras. Então essa válvula inclusive é obrigatória em alguns estados norte-americanos, justamente para evitar acidentes, tá? E um outro ponto interessante da válvula termostática é o seguinte, que ela permite que você otimize o consumo de água quente do boiler. Então vamos supor, se a água quente do boiler estiver a 60 graus e não tivesse a válvula termostática, a pessoa ia temperar totalmente isso lá no ponto de uso, de tal forma que o boiler estaria removendo, né, estaria sendo esvaziado aí, mais rapidamente do seu fluxo usual de água quente. Quando você coloca a válvula termostática, logo na saída do boiler, uma parte dessa água quente vai ser reprimida, né, não vai poder sair, e vai sendo adicionado água fria nesse momento. Então, no meu entendimento, também otimiza um pouco o consumo de água quente. Então, esses são alguns dos equipamentos que nós vamos colocar na nossa casa. Equipamentos, alguns que nós já conhecemos de outras utilizações. Essa válvula termostática, por exemplo, nós já tivemos na outra casa e é muito boa. E com isso nós encerramos aqui esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão, algum apontamento ou alguma crítica aí a algum dos equipamentos que nós relatamos, de repente você já teve alguma experiência negativa com algum deles, por favor deixe nos comentários que eu responderei assim que possível.